É um som que corta a quietude das montanhas, um estrondo metálico e rítmico que retumba nos cânions e se escapa pelos vales. Para muitos, é apenas o ruído de um caminhão pesado descendo. Mas para quem está atrás desse volante, e para quem conhece a verdade que ele encerra, esse som não é ruído. É um suspiro de alívio. É o som da física sendo domada. É o pulsar de um coração mecânico que, em vez de bombear potência, bombeia segurança. Porque esse rugido característico é a última linha de defesa antes que o calor converta os freios em cinza, antes que uma descida de 20 km se converta em uma contagem regressiva incontrolável. Hoje não só vamos explicar o que é um freio Jake. Hoje vamos nos aprofundar no ventre de um motor diesel para presenciar uma transformação radical onde a máquina que dá vida ao caminhão se torna, por vontade de seus engenheiros e pela perícia de seu condutor, na âncora mais poderosa que existe. Uma história de como o maior inimigo de um motor pode ser paradoxalmente o próprio motor. O peso da gravidade. Imagine por um momento que sua responsabilidade não é levar uma sacola do supermercado do carro até a cozinha. Imagine que sua tarefa é mover uma catedral de aço, cheia até o último canto, ao longo de uma serpente de asfalto que sinua entre montanhas. Não é um exagero poético, é a realidade física que define o mundo do transporte pesado. Cada dia, milhares de homens e mulheres se sentam ao comando de uma das máquinas mais imponentes que a humanidade criou para a rodovia, e a primeira coisa com a qual devem fazer as pazes não é com o motor, nem com a transmissão, mas com um conceito abstrato e implacável: a inércia. Isto não trata sobre uma peça de um caminhão, trata sobre o inimigo que essa peça deve enfrentar. Trata sobre a força bruta da gravidade, sobre os limites da física que conhecemos e sobre o momento em que um engenheiro, olhando para um motor que só sabia acelerar, teve uma ideia que mudaria tudo. Porque para entender por que um caminhão precisa frear com seu próprio coração, primeiro devemos entender por que seus freios convencionais, por mais grandes que sejam, estão condenados a perder a batalha mais importante. Um tanque de guerra na rodovia. Para nossos sentidos, acostumados ao peso de um automóvel familiar, as cifras do mundo do transporte pesado são abstratas, quase irreais. Pensamos em 1 tonelada, 2, talvez 3, como um peso considerável. Agora, multiplique isso por 20, por 30, por 40. Um caminhão carregado de maneira padrão pode deslocar com facilidade 40 toneladas. Em muitas rotas e para certos tipos de carga, 60 toneladas não são uma raridade. E nos limites do permitido, há configurações que roçam as 80 toneladas. O que significa isso? Vamos dar um corpo a esse número. 80 toneladas é o peso aproximado de uma baleia azul adulta, o maior animal que já existiu na Terra. É o equivalente a empilhar mais de 50 automóveis compactos uns sobre os outros. Para colocar em termos que ressoem com uma imagem de poder absoluto, o peso de um tanque de guerra Abrams M1, com sua blindagem, seu canhão e sua tripulação. Imagine agora esse colosso não sobre lagartas em um campo de batalha, mas sobre 18 rodas de borracha, deslizando a 80 km por hora por uma rodovia. Ou pior ainda, imagine-o no topo de uma serra, com uma inclinação de 8% que se estende diante dele como uma rampa de lançamento em direção ao vale. A física aqui é implacável e se resume em uma palavra: inércia. A inércia é a teimosia da matéria, sua resistência a mudar seu estado de movimento. Um objeto em repouso quer ficar em repouso, e um objeto em movimento quer continuar se movendo, na mesma direção e na mesma velocidade, a menos que uma força intervenha. A beleza e o terror do caminhão reside em que sua inércia é titânica. Pôr em movimento essa massa de aço e mercadorias requer uma força descomunal que é gerada por um motor de mais de 500 cavalos. Mas detê-la, domar esse ímpeto, requer uma força igualmente brutal. A energia cinética, que nada mais é do que a energia do movimento, aumenta com o quadrado da velocidade. Dobrar a velocidade do seu carro quadruplica a energia que seus freios devem dissipar para detê-lo. Agora, aplique isso a uma massa 80 vezes maior. A energia que se acumula em uma carreta carregada à velocidade de rodovia é de uma magnitude monstruosa. Não é só frear, é tentar conter a queda de um arranha-céu em miniatura. Cada vez que um motorista de caminhão pressiona o pedal de freio, não está solicitando uma simples parada. Está desencadeando uma guerra microscópica contra uma das forças fundamentais do universo:
E nessa guerra, os soldados de primeira linha, os freios de fricção, têm um ponto fraco mortal: a batalha perdida dos freios convencionais. Os freios de um caminhão, sejam os gigantescos tambores que giram com as rodas ou os massivos discos que encontramos em modelos mais modernos, são mestres da transformação. Seu trabalho é pegar uma forma de energia, a energia cinética do caminhão em movimento, e convertê-la em outra coisa. Não podem destruí-la, a energia não se destrói, apenas se transforma. O que fazem é transformar esse movimento imparável em calor. Fricção. É o mesmo princípio que você usa quando esfrega as palmas das suas mãos uma contra a outra para aquecê-las. A resistência que você sente, o calor que se gera, é a energia do seu movimento sendo dissipada. Em um freio, uma pastilha ou uma lona é pressionada com força hidráulica ou pneumática contra um disco ou um tambor que gira com a roda. O atrito é violento, intenso. Os metais e compósitos se agarram, se resistem, e nesse esforço microscópico, a velocidade de rotação diminui. A energia do movimento abandona o caminhão e se transfere para o material do freio em forma de temperatura. Aqui reside a farsa, a armadilha mortal deste sistema aparentemente perfeito. O calor é ao mesmo tempo o produto do seu trabalho e o seu carrasco. Os materiais de fricção são projetados para operar dentro de uma faixa de temperatura ideal. Mas em uma descida prolongada, a frenagem não é um evento pontual, é uma demanda constante. O motorista deve manter uma pressão quase contínua sobre o pedal para evitar que a gravidade acelere o conjunto. É como tentar descer uma ladeira íngreme no seu carro mantendo o pé roçando o freio. Os freios não têm tempo de dissipar o calor que geram no ar, porque estão gerando novo calor mais rápido do que podem liberá-lo. A temperatura se acumula. E quando supera um limite crítico, ocorre o fenômeno conhecido como fading ou desvanecimento dos freios. É um nome enganosamente tranquilo para uma situação de puro terror. O que acontece é que os materiais, submetidos a um calor extremo, começam a se degradar. As pastilhas podem começar a liberar gases que criam uma camada isolante entre elas e o disco, reduzindo dramaticamente a fricção. Os discos ou tambores, ao vermelho vivo, podem sofrer deformações. O resultado é que o motorista, pressionando o pedal com a mesma força, sente como a resistência desaparece. O pedal se torna mole, esponjoso, como se estivesse pisando em algodão. A força de frenagem se evapora. O caminhão, em vez de conter sua velocidade, começa a acelerar. E nesse momento, o condutor se depara com uma realidade aterradora. Suas principais ferramentas de controle, nas quais confiou toda a sua carreira, o traíram. A fricção, essa força cotidiana que nos permite caminhar e segurar objetos, chegou ao seu limite absoluto. Uma descida longa de montanha, para um caminhão pesado, não é um trajeto, é um forno móvel que testa os freios até a sua destruição. E é neste precipício técnico onde a intuição nos prega uma peça, porque nos faz acreditar que existe um aliado oculto que, no caso do caminhão, nunca esteve lá. O engano da intuição. Por que seu carro se enfreia com motor e um caminhão não? Se você já dirigiu um automóvel com transmissão manual em uma estrada de montanha, conhece o truque. Em vez de castigar os freios em uma descida prolongada, você muda para uma marcha mais baixa. Solta o acelerador e, de imediato, sente como o veículo se freia sozinho, como se uma mão invisível o puxasse para trás. O motor parece rosnar, as rotações sobem e a velocidade se contém de forma mágica. Nossa intuição nos diz: o motor está freando. E temos razão. Mas o que nossa intuição não nos diz é porque nosso motor de gasolina pode fazer isso, e porque o coração de um caminhão, um motor diesel, é fundamentalmente incapaz de fazê-lo de forma natural. Entender esta diferença é a chave que abre a porta para toda a tecnologia que vamos explorar. Em um motor de gasolina, o controle do ar que entra nos cilindros é realizado através de uma válvula chamada borboleta. É literalmente uma comporta que o acelerador abre ou fecha. Quando você pisa no acelerador, a borboleta se abre e permite que entre mais ar, e o computador injeta o combustível correspondente. Quando você solta o acelerador em uma marcha engatada, a borboleta se fecha quase por completo. O pistão, no entanto, continua subindo e descendo, arrastado pelas rodas através da transmissão. Em sua carreira de admissão, tenta aspirar ar, mas se depara com a borboleta fechada. Cria um vácuo parcial dentro do cilindro.
Nas seguintes carreiras, esse vácuo, essa falta de ar, se converte em uma resistência formidável. O pistão tem que lutar contra a sucção que ele mesmo gerou. É como tentar mover o êmbolo de uma seringa com o dedo tapando a ponta. Custa muito. Essa luta é a energia que se rouba do movimento do veículo. O motor se afoga, deixa de ser um gerador e se converte em uma bomba de vácuo que freia as rodas. É uma frenagem suave, progressiva e gratuita. Agora, entre na cabine de um caminhão com motor diesel. Sua filosofia é diferente. Um diesel tradicional, especialmente os de aspiração natural que dominaram as estradas durante décadas, não tem uma borboleta na admissão. Seu design é de uma voracidade brutal, quer todo o ar que possa engolir, todo o tempo. O ar entra livremente, sem restrições. A potência é controlada unicamente variando a quantidade de combustível que se injeta. Quando o motorista de um caminhão solta o acelerador em um declive, a única coisa que faz é cortar a injeção de diesel. Mas os pistões continuam subindo e descendo, arrastados pelas rodas, e em cada carreira de admissão, se enchem de ar a pressão atmosférica sem nenhum esforço. Não há vácuo, não há resistência. Não há luta. O resultado é tão simples quanto aterrador. O motor diesel, desconectado do combustível, se converte em um conjunto de peças quase livres. Oferece uma resistência mínima, comparável à de um compressor de ar muito eficiente. Não freia. Permite que o caminhão rode ladeira abaixo com uma liberdade quase total, como um vagão de trem sem locomotiva em uma pendente. Aqui se estabelece a dicotomia fundamental. O motor diesel é um fantástico, um incomparável gerador de força de tração. É um titã que move montanhas. Mas como sistema de frenagem, em seu estado natural, é um inútil. Esta contradição inerente converte cada grande descida em um ato de fé em freios de fricção que, como já vimos, tem uma capacidade limitada. É o vazio que deve ser preenchido. É o problema que clama por uma solução engenhosa. E é neste cenário onde a experiência do motorista se transforma em pesadelo. A pesadelo do motorista de montanha. Coloquemo-nos em suas botas por um momento. Não é um exercício de imaginação. É reconstruir a memória coletiva de milhares de profissionais antes que a tecnologia viesse ao resgate. Você superou a serra. O motor rugiu durante quilômetros, cilindro a cilindro, injetando sua força bruta para vencer a gravidade. Você chega ao topo, muda para uma marcha baixa, e diante de você se abre o vale, com a estrada sinuando para baixo como uma cicatriz na montanha. Os primeiros metros são de alívio. O motor descansa. Mas após poucos segundos, o velocímetro que havia caído começa a subir de novo. A gravidade, silenciosa e imparável, está ganhando. Você aplica um primeiro toque de freio. O ponteiro baixa. Solta. Minutos depois, o ritmo se acelera. Os toques se tornam mais frequentes, a pressão no pedal, mais longa. Você começa a notar um odor adocicado e penetrante que entra pelas grades de ventilação. É o cheiro do revestimento das pastilhas de freio queimando. É um cheiro de advertência. Seu pé direito já não abandona o pedal. Você o mantém em uma pressão constante, buscando o ponto justo onde a velocidade se mantenha estável. Mas o ponteiro do velocímetro é traiçoeiro. Sobe um pouco. Aperta mais forte o pedal. A velocidade se contém, mas agora você sente algo diferente. Onde antes havia uma resistência firme, agora há uma imprecisão. O pedal baixou um pouco mais do que o normal, sua resposta é menos imediata. É o fading. Seu cérebro, treinado para isso, começa a calcular em tempo real. Restam 10 km de descida. O cheiro agora é de queimado metálico. Pelo retrovisor esquerdo, você pode ver finas colunas de fumaça azulada saindo dos tambores das rodas traseiras. O calor é tão intenso que está queimando a poeira e os restos de óleo. As mãos estão suadas no volante. Cada curva se aproxima como um exame. Os freios aguentarão para esta? E para a seguinte? Você sabe que se pressionar por muito tempo, os freios podem falhar por completo. Se não pressionar o suficiente, a velocidade escapará das suas mãos. É um equilíbrio sobre a corda bamba, onde o abismo está pintado com as cores da mureta de proteção. Esta não é uma cena de um filme de catástrofes. Era, e em alguns casos ainda pode ser, a realidade de uma descida mal planejada ou com equipamentos no limite.
A tensão na cabine é palpável, um silêncio quebrado apenas pelo rumor da estrada e o bater do seu próprio coração. Você precisa de algo mais. Precisa de uma âncora. Precisa de uma força que o ajude a segurar esse colosso, que não dependa do desgaste e do calor. Precisa, em essência, que o gigante que você tem à frente, o motor, deixe de ser um espectador passivo e comece a trabalhar em seu favor. Ou melhor dizendo, contra a gravidade. Esse grito desesperado da engenharia foi ouvido, e a resposta não veio de adicionar algo externo, mas de uma ideia tão brilhante quanto contraintuitiva. Se o motor não freia por si só, será preciso obrigá-lo a fazer isso. Nasce uma ideia revolucionária. Se não freia, faça com que freie. A solução não podia ser simplesmente fazer os freios maiores. Havia um limite físico e de espaço. Tampouco podia ser um sistema elétrico ou hidráulico independente que consumisse energia do motor, porque isso seria contraproducente. A resposta tinha que ser elegante, eficiente e surgir da própria essência da máquina. Assim nasceu o conceito do freio motor, ou retarder. A ideia genérica é de uma beleza lógica esmagadora. Em vez de lutar contra a natureza do motor, use-a contra ela mesma. Aproveite sua própria arquitetura, seu ciclo de trabalho, sua massa e seu movimento para criar resistência. Não se trata de adicionar um freio novo ao caminhão. Trata-se de reconfigurar temporariamente o motor para que deixe de ser um propulsor e se converta em um obstáculo. Imagine uma criança empurrando um balanço. Você dá impulso para que ele se mova. Isso é o motor em modo tração. Agora, a criança freia o balanço esticando os pés e arrastando-os pelo chão. Está usando seu próprio corpo e sua conexão com o balanço para deter o movimento. Isso é, em essência, o que um freio motor faz. Converte o motor nos pés, que roçam o chão para frear o balanço, que é o caminhão. E na história desta revolução, um nome se escreve com letras maiúsculas: Jacobs Vehicle Systems. Em meados do século XX, seus engenheiros não olharam para um motor diesel e viram apenas um gerador de potência. Olharam dentro desse bloco de ferro em funcionamento, observaram a violência controlada de seus pistões, a pressão extrema em seus cilindros e viram algo mais. Viram o potencial para a contenção. Viram que no momento de máxima compressão, quando o ar está apertado até limites brutais, havia uma energia armazenada que, se fosse liberada de forma distinta, não empurraria o caminhão para frente, mas o reteria. Eles não inventaram um freio novo. Descobriram que o freio sempre estivera ali, latente, dentro do ciclo de 4 tempos, esperando para ser ativado. A este sistema específico, o mais famoso e difundido, conhece-se por muitos nomes: freio de compressão, freio Jake, por Jacobs, ou Jake Brake. Sua proposta era tão radical que soava como ficção científica. Sem tocar nos freios tradicionais, sem pastilhas nem discos, o motorista poderia, com um simples interruptor, ordenar ao motor que se convertesse em um compressor de ar gigante que roubasse energia do movimento do caminhão. Mas transformar um motor de explosão em um compressor de ar gigante não seria questão de apertar um botão. Exigiria alterar um dos momentos mais críticos e violentos dentro do cilindro, intervir na coreografia perfeita de admissão, compressão, combustão e escape. Exigiria, em outras palavras, ensinar o motor a se auto-sabotar. E para entender como se alcança essa façanha de engenharia, devemos deixar a montanha e seus perigos, e nos aprofundar no santuário mesmo onde a magia, ou melhor dizendo, a física pura, acontece. Devemos descer ao coração do ferro, ao cilindro, e presenciar o rugido do freio que nasce de dentro. A anatomia de um freio vivo. O motor diesel é uma obra-prima da violência controlada. Dentro de seu bloco de ferro fundido, em câmaras seladas e banhadas em óleo, trava-se, milhares de vezes por minuto, um conflito primordial entre a pressão, o calor e o movimento. É um conflito que, quando dirigido em uma direção, produz o avanço imparável de um caminhão. Mas existe um interruptor, uma ideia, que pode torcer essa violência para um propósito oposto. Vamos agora a uma viagem ao interior desse milagre. Abandonamos a escala épica das montanhas e dos pesos titânicos para focar no microcosmo onde tudo acontece. Aqui, no espaço de alguns poucos centímetros cúbicos, na viagem de alguns poucos centímetros de um pistão, é onde um motor deixa de ser um servo da aceleração para se tornar um mestre da frenagem. Vamos presenciar, passo a passo,
como se executa o golpe de estado mecânico mais brilhante da engenharia automotriz. Como se converte o rugido da potência no rugido do controle. Os 4 batimentos de um motor diesel, revisão com propósito. Antes de alterar o ritmo, devemos conhecer a canção original. O ciclo de 4 tempos de um motor diesel não é uma sequência arbitrária. É uma dança perfeita, um ritual de conversão de energia química em movimento mecânico. Imaginemos um único cilindro. O pistão é seu atleta, um corredor que só se move em linha reta, de cima a baixo, dentro de seu cilindro. O primeiro movimento é a admissão. O pistão inicia sua carreira para baixo. É um movimento de sucção, de abertura. Uma válvula na cabeça do cilindro se abre, e o ar, puro e denso, é aspirado do exterior. O cilindro se enche. Não há restrições, não há borboletas. É um gole profundo e voraz da atmosfera. Chega então o segundo tempo, o da compressão. O pistão, tendo chegado ao fundo, inverte seu rumo e começa a subir. Ambas as válvulas, a de admissão e a de escape, estão hermeticamente fechadas. O ar preso não tem para onde escapar. À medida que o pistão sobe, o espaço se reduz. O ar é apertado, comprimido, empacotado em uma fração de seu volume original. A pressão dispara. A temperatura, como consequência inevitável da compressão, eleva-se de forma dramática. Este é um momento crítico. O pistão está realizando um trabalho monumental. Está investindo energia mecânica, proveniente da inércia do virabrequim ou de outros cilindros, para armazenar energia potencial em forma de ar a alta pressão e temperatura. É como comprimir uma mola gigante até seu limite. Toda a força da subida do pistão está se convertendo em uma bomba de pressão pronta para estourar. O terceiro ato é a combustão, ou explosão. Justo antes de o pistão alcançar o ponto mais alto de seu percurso, o ponto morto superior, uma finíssima pulverização de combustível diesel é injetada diretamente nesta câmara de ar ultraquente e ultracomprimido. Não se precisa de faísca. O ambiente é tão hostil que o combustível se acende de forma espontânea, de maneira controlada, mas violenta. A explosão resultante não é um golpe seco, é uma expansão de gases ardentes que empurram com uma força titânica a cabeça do pistão para baixo. É a liberação da mola. Toda a energia potencial armazenada na compressão, mais a energia química do combustível, converte-se agora no poderoso empurrão que faz girar o virabrequim e, em última instância, as rodas. Este é o batimento que dá vida ao caminhão. Por último, o quarto tempo, o escape. O pistão, impulsionado pela inércia do virabrequim e pelo empuxo de outros cilindros, volta a subir. Desta vez, a válvula de escape se abre. O pistão atua como um expulsor, varrendo os gases já queimados, já inúteis, para fora do cilindro e enviando-os ao coletor de escape. O cilindro se purga, prepara-se. E quando o pistão chega de novo ao topo, a válvula de escape se fecha, a de admissão se abre e o ciclo recomeça. Admissão, compressão, combustão, escape. É o mantra mecânico, o ritmo vital que move o mundo. Esta é a normalidade. Mas e se, no instante mais tenso, no clímax da compressão, mudássemos as regras? O golpe de estado mecânico, interrompendo o ritmo vital. Imagine a cena dentro do cilindro durante o tempo de compressão. O pistão está em sua subida final. O ar está sendo apertado contra a cabeça do cilindro. A pressão é de centenas de libras por polegada quadrada. A temperatura supera os 500 graus Celsius. O pistão está a 1 milésimo de segundo de alcançar o ponto morto superior, o momento em que, no ciclo normal, o injetor dispararia sua carga de combustível para iniciar a combustão. A energia potencial armazenada é máxima. É o instante de máxima tensão, justo antes da liberação. Agora, ative o freio Jake. Nesse preciso instante, um sinal elétrico viaja a um solenoide. Este, por sua vez, aciona um mecanismo hidráulico ou pneumático que faz algo extraordinário. Abre a válvula de escape. Não a de admissão, mas a de escape, a porta de saída. E a abre não no final do ciclo, mas no pico mesmo da compressão. A analogia é perfeita. É como se você estivesse inflando um balão com toda a força dos seus pulmões. Você soprou e soprou, o balão está tenso, cheio de ar comprimido, prestes a estourar.
Justo no momento em que você vai dar o nó para que toda essa energia comprimida fique armazenada, você solta o bocal. O que acontece? Um estalo violento de ar escapa, o balão sai disparado de forma errática pelo quarto, e toda a energia que você investiu em inflá-lo se dissipa em um instante de caos sonoro. Não há empuxo útil, apenas desperdício de força. Isso é exatamente o que acontece dentro do cilindro. Ao abrir a válvula de escape no ponto morto superior da compressão, o ar à pressão brutal não tem que esperar o pistão descer empurrado por uma explosão. Escapa de imediato, violentamente, para o coletor de escape. O pistão, que havia subido com grande esforço para criar essa pressão, chega ao seu ponto mais alto e, em vez de receber o poderoso empurrão da combustão, descobre que a pressão abaixo dele desapareceu. Foi liberada. Não há força que o impulsione para baixo. Pior ainda, em seu seguinte movimento, o pistão deve iniciar sua carreira descendente, mas agora o faz em um cilindro onde a pressão é muito mais baixa que o normal, quase atmosférica. Não há um colchão de gases em expansão, há quase um vácuo. O resultado é que a descida do pistão, longe de aportar energia, converte-se em um movimento que extrai energia, do gerador ao consumidor, o motor que engole sua própria força. Agora, multiplique esse efeito em 6, 8, 10, 12 cilindros, trabalhando em uma sequência perfeitamente coordenada pelo virabrequim. No ciclo normal, cada cilindro, em seu tempo de combustão, dá um potente empurrão ao virabrequim, contribuindo para acelerá-lo e, por consequência, o caminhão. Com o Jake Brake ativado, cada cilindro, em seu tempo de compressão modificado, dá um puxão. A sequência muda. Em vez de empurrão, 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 dos cilindros em combustão, temos puxão, 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 dos cilindros que roubam energia. De onde sai a energia para realizar esse trabalho de compressão que termina em um estalo inútil? Sai do movimento do próprio caminhão. As rodas, rodando ladeira abaixo pela força da gravidade, giram. Essa rotação é transmitida através do diferencial e da caixa de câmbio até o virabrequim do motor. O virabrequim, por sua vez, é o que obriga os pistões a subir para realizar a compressão. É um círculo perfeito de consumo energético. A inércia do caminhão em descida provê a força para que o motor realize um trabalho, comprimir ar, que, ao ser sabotado no último instante, não devolve energia, mas a dissipa em forma de calor e som no escape. O motor deixa de ser o chefe, o provedor. Torna-se o maior inimigo interno do movimento. É um lastro ativo, uma âncora interna cujos pistões já não são propulsores, mas bombas de frenagem. Deixa de converter combustível em movimento e começa a converter movimento em ruído e calor. É por isso que o nome técnico, freio de compressão, é tão exato. A frenagem não ocorre na explosão, mas no ato mesmo de comprimir o ar para depois desperdiçar essa compressão. É uma frenagem por sabotagem do ciclo produtivo. Os comandos do domador, como o motorista invoca o freio. Na cabine, a invocação desta força não é um ato mágico, mas uma dança precisa com a máquina. Não é suficiente querer frear. É preciso criar as condições para que o motor aceite seu novo papel. Primeiro, está o interruptor dedicado, frequentemente marcado com um símbolo de uma folha de árvore estilizada, pela Jacobs, ou com as palavras Engine Brake ou Jake. Este interruptor não é um pedal. É um comutador que prepara o sistema, que diz ao computador e aos atuadores hidráulicos que estejam prontos. Mas ativar o interruptor não faz nada por si só. O motorista deve cumprir duas condições físicas cruciais, um ritual de 2 passos que é a chave de tudo. Primeiro, o pé deve estar completamente fora do acelerador. Isto faz sentido. Se for injetado combustível, o motor volta ao seu ciclo de combustão normal e o freio é desativado. Segundo, e isto é o mais crítico, o pedal da embreagem deve estar solto e a transmissão deve estar engatada em uma marcha. Este é o ponto que desconcerta os não iniciados. A razão é fundamental. O Jake Brake só funciona se o motor estiver conectado mecanicamente às rodas. Se você pisa na embreagem, desacopla a transmissão. O motor fica girando livre, sem carga, e as rodas rodam livres. Não há conexão. O motor pode tentar fazer sua compressão e liberação, mas como não está forçado a subir os pistões pela inércia do caminhão, mas apenas por sua própria energia cinética, o efeito é mínimo e se perderia rapidamente. É como tentar frear um caminhão empurrando o ar à sua frente.
O freio Jake precisa que o caminhão empurre o motor para que este possa resistir. Por isso, o motorista escolhe uma marcha baixa, solta o acelerador, solta a embreagem e então o sistema entra em ação. É uma dança, interruptor ligado, pé fora do acelerador, embreagem liberada, marcha engatada. Os níveis, baixo, médio, alto, nos sistemas modernos já não costumam ser o número de cilindros, mas a intensidade da abertura da válvula ou o momento em que se abre. Mas a ideia é a mesma: controlar a agressividade do freio interno. Baixo é um sussurro de contenção, alto é um rosnado feroz de frenagem. O motorista modula isso conforme a inclinação e o peso, buscando o ponto justo onde a velocidade se mantém constante sem tocar no pedal de freio. A orquestra do estrondo, porque soa como um deus zangado. E assim chegamos ao som. Esse estrondo metálico, martelado, que define a descida de um caminhão pesado. Não é o som da combustão. Já cortamos a injeção de combustível. É o som da explosão de ar. Pense de novo no balão. O estalo que ele faz ao soltá-lo é a liberação repentina de ar comprimido provocando uma onda de choque sonora. Dentro do coletor de escape de um caminhão, esse estalo ocorre, mas de forma controlada e sequencial, cilindro após cilindro, dezenas de vezes por segundo. O ar comprimido a pressões extremas é liberado de repente através da válvula de escape aberta. Golpeia as paredes do coletor, expande-se violentamente e cria uma onda sonora de baixa frequência, mas de uma intensidade brutal. É um estampido surdo e seco. No nível alto, onde intervém todos os cilindros, a sequência destes estampidos é tão rápida e potente que se fundem em um tat-tat-tat-tat contínuo, um martelar mecânico que retumba na paisagem. É o som da energia cinética do caminhão sendo triturada, cilindro a cilindro, em pura acústica. Não é um som de esforço, é o som do esforço sendo anulado. É a trilha sonora da física sendo forçada a trabalhar ao inverso. E é por esta potência sonora, por esta declaração acústica de força contida, que o Jake Brake está proibido em tantas áreas urbanas e residenciais. Não é um capricho. O ruído pode superar com facilidade os 100 decibéis, comparável a uma motosserra ou a um show de rock. Na quietude da noite, em um bairro residencial próximo a uma rodovia, esse estrondo não é o som da segurança, é uma poluição sonora intolerável. As placas de "não use freio motor" ou "freio de compressão proibido" não estão ali por ódio à tecnologia, mas como um pacto de convivência. São o lembrete de que este poder formidável, nascido no cilindro, tem um eco que se estende muito além da estrada. Dominar este rugido, no entanto, é apenas a metade da arte. Porque em mãos inexperientes, ou nas condições erradas, esta força que salva vidas pode, em um instante, desatar o caos na rodovia. A linha entre o controle e o desastre é tão fina quanto uma camada de gelo no asfalto. Porque o Jake Brake, por brilhante que seja, não é um poder onímodo. Tem regras estritas, limites perigosos e um contexto no qual seu uso se torna um ato de alta precisão, onde um erro de tempo ou de julgamento pode dobrar o caminhão sobre si mesmo ou enviá-lo a um deslizamento incontrolável. O terceiro ato desta história não é sobre o poder, mas sobre a responsabilidade que advém de manejá-lo. A estratégia da descida perfeita não é apenas um botão. Para o motorista novato, o Jake Brake é um botão que freia. Para o profissional, é uma ferramenta de gestão de energia. A diferença entre ambos os conceitos é o que separa uma descida controlada de uma emergência. A estratégia começa muito antes da primeira inclinação. Um motorista experiente, ao se aproximar de uma descida longa, avalia. Pesa sua carga, calcula a inclinação pelas placas ou pelo seu conhecimento do terreno e seleciona a marcha antes de começar a descer. A regra de ouro é entrar lento, sair lento. Escolhe-se uma marcha suficientemente baixa para que o motor, com o Jake ativado, possa manter uma velocidade segura sem necessidade de usar os freios de serviço. O erro comum é ativar o Jake quando já se perdeu o controle da velocidade, quando o caminhão acelera e se recorre ao freio motor como uma solução desesperada. Isso é uma receita para o desgaste e a falta de controle. O procedimento correto é entrar na descida a uma velocidade moderada, ativar o Jake no nível adequado, usualmente alto, e deixar que sua força de contenção equilibre a força da gravidade desde o primeiro momento. O objetivo não é reduzir drasticamente a velocidade, mas evitar que ela aumente.
Aqui, os freios de serviço, os de fricção, cumprem um novo papel. Deixam de ser o sistema primário para se tornarem um sistema de ajuste fino. O motorista os usa em pulsos curtos e firmes para recortar alguns poucos quilômetros por hora se for necessário, ou para preparar uma curva fechada. A analogia perfeita é a de um tanque de água com um furo. O Jake Brake é a torneira que se abre para igualar o fluxo de entrada, mantendo o nível constante. Os freios de fricção são o dedo que tampa momentaneamente o furo para reduzir um pouco o nível se ele subir demais. Um é para a contenção contínua, o outro para a correção pontual. Esta estratégia preserva a temperatura dos freios, mantém o controle e transforma uma descida estressante em um procedimento metódico e seguro. É a coreografia do profissional. Os 3 pecados capitais do Jake Brake, onde a salvação se torna ameaça. No entanto, mesmo a melhor coreografia pode fracassar se o cenário for ignorado. O Jake Brake tem 3 limitações fundamentais que, se forem negligenciadas, convertem o salvador em carrasco. O eixo traiçoeiro. O Jake Brake atua unicamente sobre o eixo motor, ou seja, sobre as rodas que são impulsionadas pelo motor, geralmente as traseiras do cavalo mecânico. O reboque, com seus múltiplos eixos, não é afetado. Em uma reta no seco, isto não é um problema. Mas em uma curva, ou em uma superfície escorregadia, chuva, gelo, cascalho, cria-se uma situação de instabilidade crítica. Ao frear apenas as rodas traseiras do cavalo, este tende a reduzir sua velocidade ligeiramente antes que o reboque. O reboque, com sua imensa inércia, empurra o cavalo por trás. Se o cavalo não estiver perfeitamente alinhado, este empuxo pode fazer com que a parte traseira do cavalo deslize ou que o conjunto se dobre formando um V. Este é o temido jackknife, ou canivete, onde o reboque gira sobre o cavalo, bloqueando a rodovia e frequentemente tombando. Por isso, em curvas acentuadas ou em condições de baixa aderência, o motorista experiente desativa o Jake e confia em pulsos suaves e retos dos freios de serviço, que atuam sobre todos os eixos do conjunto. O silêncio mortal, RPM baixas. O Jake Brake necessita que o motor gire com força, tipicamente acima de 1.200 ou 1.500 rotações por minuto, para que a compressão seja suficientemente potente e o motor tenha a inércia para não parar. Ativar o Jake a rotações muito baixas, por exemplo, em uma marcha muito alta a baixa velocidade, pode ter um efeito catastrófico: afoga o motor. A resistência que ele gera é tão grande que o motor simplesmente para, e quando um motor diesel morre, apaga-se tudo. A direção hidráulica torna-se pesada como uma rocha. E, o mais grave, a bomba de ar que mantém pressurizados os freios pneumáticos deixa de funcionar. Em questão de segundos, o motorista pode ficar sem direção assistida e, pior ainda, sem freios de ar, no meio de uma descida. É uma das situações mais perigosas imagináveis ao volante de um caminhão. O inimigo invisível. O motor frio e o óleo escasso. O Jake Brake submete o motor a tensões extremas, similares às da combustão, mas sem o efeito lubrificante e refrigerante do combustível queimado. O óleo é o sangue que lubrifica e extrai o calor dos componentes. Usar o Jake Brake com o motor frio, quando o óleo está espesso e não circula de forma ideal, ou com um nível de óleo baixo, é uma sentença de morte para rolamentos, pistões e cilindros. O metal esfrega contra o metal sem a proteção adequada, gerando um calor abrasador que não se dissipa. O dano pode ser severo e caríssimo, desgastando prematuramente o próprio coração da máquina que se tenta proteger. Além do Jake, o universo dos retarders. O freio Jake, embora icônico, não está sozinho em sua missão. É o patriarca de uma família de tecnologias conhecidas genericamente como retarders ou freios de sustentação, cada uma com sua filosofia. Os retarders hidrodinâmicos, às vezes chamados de freios a água, embora usem óleo, são um sistema completamente independente, acoplado à transmissão. Seu princípio é elegante. Um rotor gira dentro de uma câmara cheia de óleo. Ao ser ativado, o óleo é projetado contra as palhetas do rotor, e a resistência de mover esse fluido denso gera uma força de frenagem massiva e progressiva. É excepcionalmente suave e potente, ideal para descidas muito longas, mas adiciona peso, complexidade e custo. Os retarders eletromagnéticos, ou freios elétricos, usam o magnetismo.
Um eletroímã freia um disco metálico que gira com o eixo de transmissão, sem contato físico, gerando uma resistência limpa e ajustável eletronicamente com uma precisão milimétrica. São comuns em ônibus e caminhões de entrega. Existem inclusive sistemas de frenagem por exaustão que colocam uma comporta no escape para criar contrapressão, abafando o motor e roubando energia dos gases de escape. A vanguarda, em caminhões de alta gama como os de longa distância europeus, é a combinação inteligente. Um motor pode equipar um jake brake para a frenagem primária e um retarder hidrodinâmico ou eletromagnético integrado no eixo traseiro ou na transmissão para uma potência adicional e uma suavidade extrema. O motorista tem um comando que orquestra todos estes sistemas ao mesmo tempo, criando uma potência de frenagem motor que pode superar, em termos de força de contenção, a potência de tração do próprio motor. A evolução eletrônica. Quando o chip toma o comando. O futuro já está nas cabines mais modernas e chama-se integração. A unidade de controle do motor, ECU, já não gere apenas a injeção. Agora conectada a sensores de inclinação, GPS, radar e controles de estabilidade, torna-se o piloto automático da frenagem motor. Sistemas como o controle de descida em declive automático permitem ao motorista fixar uma velocidade-alvo. A ECU, detectando a inclinação pelo GPS ou por um sensor inclinômetro, ativa automaticamente o jake brake e modula sua intensidade, e inclusive muda de marcha se for necessário, para manter exatamente essa velocidade, sem que o motorista toque em nenhum pedal. Mais inteligente ainda, o sistema pode desativar automaticamente o jake brake ao detectar uma curva fechada, pelo GPS ou por um sensor de ângulo de direção, para prevenir instabilidades e reativá-lo ao sair dela. Pode modular a intensidade em função do peso bruto do veículo, calculado pelos sensores de suspensão. O motorista deixa de ser um operador para se tornar um supervisor, um estrategista que delega a execução técnica a um sistema eletrônico infalível e que nunca se fatiga. O rugido do jake já não é apenas uma ordem manual, é a resposta de um sistema nervoso digital que percebe o mundo e reage para manter o equilíbrio.